Bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco de turismo. Meu nome é Clícia, eu faço parte da BB Tour da Seccional Goiás, né? É, eu atuo na Secretaria de Turismo do município de Três Ranchos, sou turismóloga, mestre em Geografia, também fiz especialização em Patrimônio e Cultura pela Universidade Federal de Goiás. O mestrado também foi pela Universidade Federal de Goiás. E agradecer vocês todos que já estão entrando aqui para a nossa live. A Prefeitura de Três Ranchos por ter disponibilizado para eu participar junto com a BB Tour nesse momento, dividir com eles um pouco, trazer um pouco de conhecimento e também aprender um pouco com vocês aqui hoje. Agradecer também a Planet Promo, que está fazendo a transmissão para a gente aí ao vivo. O Silvio Pereira, o Edson, o pessoal da equipe da Planet sempre junto conosco de Três Ranchos. Bem, essa é a 6ª live da BB Tour Goiás, né? Dizer para vocês que quem perder o vídeo, né? Quem perder esse encontro nosso aqui hoje, depois vai poder acessar aqui mesmo na página da BB Tour no Instagram ou no YouTube, no canal do YouTube, que os vídeos estão sendo disponibilizados por lá. Esse projeto, ele é um projeto que tem iniciado aí a partir do mês de abril, né? Tem todas as quintas-feiras a BBTU tem realizado esse evento e tem trazido temáticas diferentes para serem discutidas entre nós, profissionais do turismo, estudantes e todos os profissionais que fazem parte da cadeia do turismo. Então, a gente está aqui para discutir um pouquinho essa questão, né? Eu vou falar um pouco do nosso convidado hoje, que é o professor doutor Idelvone Mendes Ferreira. O professor hoje ele é coordenador do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal, aqui do campus de Catalão, tá? E o professor tem somente 35 anos de experiência na docência aí, através da Universidade Federal, em que seus estudos são baseados em geociências. Ele tem doutorado na área de concentração e organização do espaço, né, com ênfase na biogeografia, através do Instituto de Geociências da Unesp, de Rio Claro, né? E aí o professor passa por a sua experiência toda na geociência, na geografia física, na pedologia e, principalmente, na geografia física relacionada com a questão do cerrado, né? Recursos naturais, degradação ambiental, a percepção das paisagens, onde ele tem inúmeros artigos que falam a questão das paisagens de vereda. E assim vai toda a sua experiência aí através do bioma cerrado, né? Principalmente aqui na nossa região do Sudeste de Goiás e do Triângulo Mineiro. Bem, então a gente vai falar hoje, a discussão vai ser pautada em quê? Nos impactos socioambientais decorrentes da atividade do turismo e ações preventivas. Inclusive, eu queria até pedir para vocês que estão acessando aí nesse momento, se quiserem deixar já algumas perguntas após as últimas considerações do professor, a gente volta a falar e aí também a gente fala um pouco dos questionamentos que vocês vão descrevendo aí no decorrer da live. Tá? Dizer que esse momento aqui é um pouco diferenciado hoje, nós estamos aqui juntos, né? Geralmente se faz com uma situação diferente, né, de distanciamento, deslocamento de distância, mas a gente optou hoje de fazer essa live juntos, tá bom? Bem, gente, assim, o turismo a gente sabe que ele é um fenômeno social, multidisciplinar,
e permite essa abordagem de temas bem relevantes, né? E permeia aí a questão da importância da economia, os efeitos que o meio ambiente provoca nas comunidades, nas comunidades visitadas, a economia local. Então, isso está tudo interligado, né? Então, esse fenômeno ele vai possibilitar o quê? Uma geração de emprego, de renda, mas ele vai impactar, vai fazer uma inserção social, né, no caso, vai promover fundos de conservação, estabelecer limites sustentáveis, né, a proteção das atrações naturais, incentivar a preservação cultural e ambiental, né. Então, aí, nessa questão da questão socioambiental, aí o professor vai poder discutir um pouco melhor, né, e trazer um pouco essa discussão também para o nosso estado, a nível local, como que a gente pode trabalhar essa questão socioambiental, né, essa relação homem-natureza, né, como que a gente pode trabalhar essa relação homem-natureza, e também a gente falar um pouco da questão de como vai ficar o turismo para esse pós-período da pandemia, né, em que muitos profissionais e até professores conceituados na área de turismo têm mencionado que nós vamos ter que voltar o nosso olhar para o nosso turismo interno, o turismo do Brasil, o turismo regional e o turismo local. Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Idelvone. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o tema e depois a gente volta a conversar novamente. Tá bom? Obrigado, Clícia. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a todos, desejando um bom dia, nesta manhã um pouco mais fria na nossa região sudeste do estado de Goiás, já por imposição das nossas condições ambientais regional. Gostaria de estar agradecendo a Clícia pelo convite em estar participando dessa live sobre o tema turismo. Agradecer a BBTur, Seccional Goiás também, pela oportunidade de nós estarmos participando de uma discussão tão importante neste momento que a sociedade está vivenciando. E uma das atividades também que foi muito atingida pelas condições impostas de convívio social. De acordo com o que nos foi proposto em função da temática, os impactos socioambientais decorrentes das atividades do turismo, e, logicamente, pensando-se em algumas ações decorrentes dessas atividades, é necessário nós termos em mente, de fato, o que vem a ser o turismo, né? Então, o turismo, como a Clícia já bem posicionou, é uma atividade interdisciplinar, né, com múltiplas facetas, múltiplos objetivos e, consequentemente, múltiplas consequências para a sociedade e para os lugares aonde essa atividade possa e venha a ser desenvolvida. Então, nós sabemos que o turismo é uma atividade já milenar, né, porque ela, segundo os relatos da própria área de turismo, é uma atividade que inicia-se lá na Grécia Antiga, há mais de 4.000 anos, né, inicialmente fundamentada num turismo religioso, quando os cidadãos daquele período geralmente iam aos oráculos, né, buscando conhecimento e posicionamento de uma orientação religiosa. Logicamente, essa atividade ela evoluiu, né,
passando aí pela Idade Média, por vários períodos da nossa sociedade, chegando à fase contemporânea, aonde, né, nós temos aí uma série de possibilidades e condições para o turismo. Antes de nós entrarmos nesse detalhamento, nós temos que ter clareza de que o turista ele é um observador de diferentes paisagens, com objetivos vários, consequentemente, percepções várias. Né? Isso vai depender fundamentalmente de 5 condições fundamentais que cada sujeito, no caso o turista, deva ter. O primeiro aspecto que nós temos que considerar é as condições bióticas inerentes ao sujeito, ao turista. Né? O que são essas condições bióticas? Todo e qualquer sujeito, nós temos, né, 5 condições perceptivas, que são os nossos sentidos perceptivos. Então, cada sujeito possui as suas condições bióticas próprias. Um outro aspecto muito importante para o turismo é a formação cultural desse sujeito. Né? Qual é o seu conhecimento de vida? Um outro aspecto é o ponto de vista do observador. De onde eu observo, como eu observo, para que eu observo. Um quarto aspecto é as condições psicológicas do observador no momento que ele está exercendo a sua condição de observar as paisagens. E a quinta, a escala de observação que eu estou empregando para eu ter condições de assimilar os componentes da paisagem. Esses 5 fatores interagindo de forma conjunta possibilitam, então, que eu consiga perceber as condições, né, dos vários momentos, das várias acepções da paisagem na qual eu estou inserido e, logicamente, que eu desejo perceber. Isso, logicamente, né, vai estar vinculado aos objetivos particulares do sujeito ou, né, do turista. Em função disso, academicamente ou didaticamente, nós podemos estabelecer alguns tipos de turismos que estão estabelecidos aí na nossa sociedade. Então, geralmente, eu estabeleci que nós temos o turismo cultural, né, que é aquele vinculado principalmente aos potenciais do patrimônio histórico. Eu tenho o turismo de consumo ou de formação, né, principalmente para o chamado turismo de eventos. Eu tenho o turismo de formação, né, vinculado também a eventos ou a dinâmica escolar. Eu tenho o turismo gastronômico, né, como a gente tem vários locais a nível de Brasil e do mundo, onde as particularidades gastronômicas são aproveitadas para fomentar essa atividade. Eu tenho o turismo ecológico, né, que é uma atividade em franco processo de ascensão, né, principalmente o turismo de aventura, de contemplação de lugares com determinadas condições de particularidades, né, e às vezes até particularidades bucólicas. Eu tenho o turismo de aventura também, geralmente vinculado muito às questões das belezas cênicas. O turismo religioso, né, que apresenta as suas particularidades. Chegando ao aspecto de Goiás, nós temos, inclusive, alguns locais bastante interessantes, como a cidade de Trindade, Pirinópolis, Santa Cruz, né, e Catalão, com as suas congadas, Três Ranchos também, que tem as suas congadas. Então, apresenta particularidades de acordo com o interesse do sujeito. E,
mais recentemente, nós temos uma outra atividade de turismo que está surgindo aí, que é o chamado turismo espacial. Logicamente, com perspectivas futuras e para quem tem uma disponibilidade de recursos financeiros para que possa, então, fazer uso dessas atividades. E, logicamente, isso pode ser subdividido em outras atividades de turismo. Nós só elencamos essa aqui para nortear um pouco da nossa discussão. Para que essas atividades ocorram de forma que possa-se aproveitar os lugares, é fundamental que todas as atividades do turismo elas estejam fundamentadas em dois aspectos fundamentais, não só para o turismo, mas para qualquer atividade que o ser humano venha a desenvolver, que é o planejamento e a previsibilidade. São condições fundamentais para que a atividade possa florescer, se sustentar e, logicamente, proporcionar o mínimo impacto possível aos lugares aonde essas atividades venham a ser desenvolvidas. Infelizmente, a gente pode dizer que é próprio do ser humano que a maioria das atividades que nós desenvolvemos tem muito pouco desses dois aspectos de planejamento e previsibilidade. Como o nosso tempo ele é reduzido, nós só fizemos um breve ordenamento para a gente fomentar, então, a nossa conversa e, consequentemente, a nossa discussão. Não vou ficar me atendo a esses conceitos, a essas divisões fundamentais do turismo, porque isso já está no banco acadêmico e isso é muito fácil de se acessar. Logicamente, toda e qualquer atividade do ser humano, como eu já falei, ela traz consequências. E o turismo, logicamente, não foge à regra e ela traz consequências para os lugares, para a região aonde ela venha a ser desenvolvida, implementada. Quando nós falamos em consequências, geralmente a gente pensa que só traz consequências negativas. Pelo contrário, as consequências tanto podem ser positivas enquanto negativas. Depende dos aspectos de previsibilidade para que os impactos sejam sentidos com maior ou menor intensidade. No aspecto do turismo, vamos pensar primeiramente nos aspectos positivos dessa atividade para a sociedade humana e, consequentemente, para o lugar. E, logicamente, isso refletindo nos diferentes ambientes e ecossistemas dessas paisagens. Um primeiro aspecto positivo que as atividades do turismo traz para a sociedade humana é a possibilidade de aumento na dinâmica da economia do lugar e da região. Então, o turismo ele necessita de alguns amparos, de serviços, da economia de um modo geral. E aí o lugar tem que estar preparado para oferecer esse apoio a essa atividade. Consequentemente, isso traz retornos socioeconômicos para o lugar. Consequentemente, o turismo ele propicia fluxo de pessoas, permitindo interações socioculturais para o lugar. Então, novas perspectivas, novos conhecimentos, novas formas de percepção do lugar. Então, propicia o aprimoramento cultural. Também nós cremos que o turismo ele propicia a diversidade de oportunidades, como serviços em diferentes grupos sociais. Isso eu vejo como um lado positivo, num primeiro momento.
Então, essa diversidade de oportunidades fomenta oportunidades várias para os sujeitos que convivem naquele lugar. Consequentemente, isso gera oportunidades de empregos diversos, né? Seja diretamente vinculada à atividade turística do lugar, né? Então, cada lugar tem as suas respectivas potencialidades e devem ser aproveitadas segundo o planejamento e previsibilidade dos gestores daquele lugar, né? E, logicamente, então vai gerar oportunidades de empregos. Ou até mesmo empregos não diretamente vinculados à atividade do turismo, mas como consequências dessas atividades, né? Então, são várias oportunidades. Propicia investimentos públicos e ou privados em diferentes setores da economia local e ou regional, né? Principalmente, levando em consideração os aspectos da regionalidade do estado de Goiás, a maioria dos nossos lugares, municípios e, consequentemente, as cidades, sedes desses municípios, ainda são pequenas cidades, né? Então, o poder público, logicamente, tem a responsabilidade princípio de proporcionar esses investimentos ao lugar. Logicamente, segundo algumas especificidades, nós temos também incrementos do setor da economia privada que vem proporcionando. Um exemplo bem claro disso é a cidade de Rio Quente, aonde, né, nós temos vultosos investimentos de grupos empresariais de capital transnacional que têm investido no lugar, né? Peguei esse como, né, um macro exemplo. Mas também nós temos pequenos investidores, né, que trabalham nos outros locais, principalmente no aspecto de hotelaria, de agências de turismo, transporte, no aspecto da gastronomia, né? Então, nós não podemos valorizar e nem menosprezar esses investimentos privados. Todos devam ser valorizados, né, de acordo com a sua potencialidade e importância local e ou regional. E nós temos uma série de outras consequências positivas que nós poderíamos estar elencando e falando aqui. Mas, já no decorrer da nossa exposição, a gente, logicamente, vai voltando. Porém, né, nem só de aspectos positivos toda e qualquer atividade, não é só no caso o turismo, mas quando nós estamos vinculados a essa temática, nós estamos falando especificamente nesse aspecto. Mas toda e qualquer atividade humana, ela traz impactos, traz consequências. Então nós vamos também elencar alguns aspectos negativos dessas atividades do turismo para o lugar. E esses aspectos, tanto os positivos como os negativos, eles são mensurados de acordo com a capacidade de planejamento e de utilização dessas paisagens. Infelizmente, como eu já falei, não é um aspecto cultural da sociedade brasileira e, consequentemente, a goiana, de trabalhar com uma previsibilidade nos aspectos de atividades socioeconômicas na nossa sociedade. E isso, logicamente, traz consequências, né? E a grande maioria, consequências negativas. Dentre os aspectos negativos, nós elencamos algumas que a gente vai ponderar sobre elas agora e depois a gente faz um retorno à interação entre as atividades positivas e negativas. Nos aspectos negativos, eu vejo que o primeiro aspecto é que as atividades do turismo, de um modo geral, elas alteram as paisagens local e ou regional, né? Gerando, geralmente, desassossego ao sujeito
cidadão que mora naquele lugar. Então, o turista, de um modo geral, né, ele traz novidades. E dependendo do lugar, essas novidades, às vezes, incomodam. Outro aspecto, altera a cultura do lugar e até mesmo da região. Apesar que isso hoje está acontecendo muito mais vinculado aos acessos aos diferentes meios de comunicação e de socialização desses meios de comunicação. Então, as novidades culturais, elas chegam rapidamente aos lugares. Mas, né, logicamente, o turismo traz também esse desassossego cultural para a região. Vou falar um aspecto aqui que possa até achar estranho. A inserção de capital na economia do lugar. Mas isso não é uma atividade positiva? Sim. Mas também, às vezes, o excesso de inserção de capital pode trazer, né, consequências maléficas ao lugar. Outro aspecto, obriga a novas dinâmicas sociais para a população, né, humana local. Porque, principalmente nos menores lugares, como Goiás tem muito, no que a gente chama dos rincões bucólicos dos lugares, né? Então, essa nova dinâmica de pessoas, às vezes, traz desassossego social. Riscos vários para as paisagens naturais e seus componentes ecossistêmicos. Então, em todo e qualquer lugar que o ser humano adentre, ele traz, né, consequências para os ecossistemas, né, principalmente se nós levarmos em consideração, né, as condições de tranquilidade para a biota, principalmente para os animais. Traz também chegada de sujeitos externos ao lugar, né? Então, novas culturas, novos relacionamentos, né? Isso, às vezes, quebram vínculos seculares, né, tradicionais que aquele lugar vem a ter. Consequentemente, isso traz mudanças culturais. Vocês podem perceber que eu sempre estou vinculando quase tudo que nós estamos falando a mudanças culturais, porque esse talvez seja uma das maiores consequências, tanto positivas quanto negativas para o lugar, que sejam justamente essas mudanças na cultura do lugar. Riscos de proporcionar desajustes sociais, né? Então, vários. Se chega a sujeitos externos, com novas cabeças, novas formas de viver, novas formas de pensar, né? Isso pode trazer. E os gestores das atividades devem estar muito bem embasados para que isso não aconteça. Por exemplo, em vários lugares do mundo, do Brasil, de Goiás, as atividades do turismo trazem como consequências a inserção de drogas ilícitas. Se pode dizer que, né, que tem alguma droga ilícita, né? Traz consequências para prostituição, né? Principalmente, a gente tem visto muito prostituição de menores, entre outras atividades maléficas ao lugar, né? Então, esses desajustes sociais têm que ser muito bem pensados, muito bem planificados, porque eles possam acontecer com a menor intensidade possível. Pode provocar também competições por serviços entre o cidadão do lugar e o turista, né? Se o lugar ele tem uma potencialidade socioeconômica prevista para o quantitativo de seus cidadãos, imagine com a inserção, né, de um fluxo de outros cidadãos, no caso o turista, para esse lugar. Então, pode levar competitividade, né, entre esses aspectos para o cidadão, seja de serviços, né, às vezes serviços de saúde, né, serviços de manutenção do lugar, limpeza,
né, de informações, então ele traz novas necessidades. Um outro aspecto aí, chegando ao momento que nós estamos vivenciando, o turismo ele traz riscos sanitários, né, para o lugar. Porque pode vir cidadãos de qualquer e toda parte do planeta. E aí, logicamente, né, então há uma interação sanitária entre os sujeitos, em maior ou menor risco. E aí, logicamente, né, e a Covid-19 é um bom exemplo que nós estamos vivenciando desse aspecto de contaminação externa aos lugares. Como eu falei, que nós estamos sempre trabalhando o aspecto da morte do lugar cultural, o que eu tenho visto como o fator mais negativo para as atividades do turismo é a morte cultural do lugar por inserção de novas culturas advindas dos sujeitos ou do turista. Então, isso tem que ser muito bem planificado, né, para que essa morte do lugar possa ser retardada, possa ser amenizada, né, para que o lugar seja minimamente afetado, né, por essa nova inserção cultural que o turista geralmente provoca no lugar. Posso até, às vezes, os que estão nos vendo, pensar, nossa, mas, né, Delvon está sendo muito radical falar da morte do lugar. Mas pelos estudos que nós temos feitos sobre essas atividades, é uma das principais consequências da atividade do lugar. É a morte cultural do lugar. Aquele lugar, né, aquela localidade, deixa de apresentar as suas particularidades. Qual a consequência disso? Se isso acontecer, deixará de ser um atrativo cultural, né? Um atrativo turístico. Então, por isso que eu disse já no início que a atividade do turismo ela tem que trabalhar em dois aspectos fundamentais: o planejamento e a previsibilidade. Todas as atividades, né, têm que ser planejadas, prevendo-se todas as consequências das atividades ali desenvolvidas, né? Porque, vou utilizar um jargão popular, se não houver previsibilidade, nós vamos estar quebrando os ovos da galinha, né, que é a atividade turística, que deve ser preservada para manter todas as condições socioeconômicas que se previa para a atividade turística. Infelizmente, a sociedade humana ela não se importa muito com os seus parceiros, o seu próximo. O turista, ele quer explorar o máximo possível aquele lugar onde ele está visitando. Estou falando isso de modo generalizado. Logicamente, nós temos exceções, né? Se isso não for feito de forma planejada, né, então é o que nós já vimos e estamos vendo em muitos lugares. Desenvolve-se toda uma economia para o turismo, fica ali, né, alguns anos, às vezes algumas décadas, mas depois o local deixa de ser atrativo, porque se tornou um lugar comum. O turista ele é muito exigente, ele quer particularidades, né? O que chama a atenção, seja na qual atividade for, principalmente nesse turismo cultural, no turismo ecológico, no religioso, né, pegando essas três formas mais especificamente, é em função de que há algo diferente para que eu possa despertar o meu interesse.
À medida que esse diferente se torna comum pela assimilação ou generalização cultural, então deixa de ser interessante. Deixa, então, o lugar de ter o seu potencial religioso. Não estou dizendo que as paisagens não se transformam. Toda paisagem ela é constantemente transformada, né? Dentro do aspecto da percepção de paisagem, uma percepção cultural, nós nunca vemos uma paisagem duas vezes. Todo e qualquer momento nós estamos vendo novas paisagens, porque em todo e qualquer momento as minhas condições biológicas são outras, né? Hoje posso estar mais acessível, menos acessível. A minha formação cultural, né, ela é constante, né? Em todo e qualquer momento eu estou aprendendo, né? Nas minhas aulas de percepção, sempre eu falo para os meus alunos, bem com meus alunos. O meu último aprendizado é o único que eu não vou repassar para ninguém. O meu último aprendizado vai ser a morte. Então, esse ninguém repassa para ninguém, mas é um aprendizado também. Né, o ponto de vista observador, né, como eu estou vendo as paisagens, né, eu posso voltar ao mesmo lugar, entre aspas, esse mesmo, porque ele nunca vai ser o mesmo lugar, várias vezes, e várias serão as minhas percepções do lugar, né? Principalmente porque, né, as condições psicológicas vão estar também sempre variadas. E a escala de observação. Quando eu vou a um determinado lugar, hoje eu tenho mais interesse numa construção, né? Dentro dessa construção, eu tenho interesse em um determinado objeto. No turismo de contemplação, eu posso estar mais vinculado ou interessado numa determinada paisagem, né? Hoje eu tenho uma árvore que está florida, amanhã ela não estará. Então, né, as minhas escalas e interesses de observação também serão múltiplos e variados. Então, é assim que o turista vê os lugares, né? E, consequentemente, as suas percepções várias. E, consequentemente, as suas diferentes formas de intervenção nos lugares, né? Nós estamos falando de consequências das atividades, mas nós não podemos deixar de falar dos gestores dos lugares. É fundamental que os gestores dos lugares, das paisagens, devam estar preparados para receber essas sociedades, né, e seus diferentes turistas, seus diferentes sujeitos, né, para que possa conduzir essa atividade da melhor maneira, da melhor forma possível, visando atender às necessidades deste turista, mas principalmente e também visando preservar a sobrevivência do lugar, né? Seja a sobrevivência física, seja a sobrevivência cultural, consequentemente, uma sobrevivência socioeconômica do lugar. Porque nós não podemos ser ingênuos e pensar que toda e qualquer atividade que o ser humano desenvolva não vise, né, resultados socioeconômicos, né? Então, essa é um dos principais objetivos da atividade turística. Tem o consumidor, que é o turista, mas também tem o fornecedor, né, ou implementador dessa economia, que são os diferentes elos da cadeia socioeconômica desta economia do turismo. Então, tem que haver uma interação para que todos possam usufruir e, consequentemente, sobreviver dentro dessas atividades.
Logicamente, tem uma série de outras consequências que nós poderíamos estar discutindo, ponderando aqui, né? E logicamente, de acordo com as nossas percepções, de acordo com as nossas formações culturais, nossa formação acadêmica, podemos estar elencando uma série de poderíamos estar elencando uma série de outras atividades. Mas eu creio que só essas, acho que 12 que eu elenquei aqui, já são suficientes para uma discussão muito ampla, muito longa, para fomentar, né, o nosso conversar aqui. Mas o fundamental é que as atividades do turismo, né, elas trazem sempre consequências para os ambientes, para a sociedade humana onde ela está ou tem a potencial de ser desenvolvida. Porque sempre traz perspectivas novas para o lugar e para o observador. No caso, o turismo. Sem previsibilidade, né, a tendência é esta atividade ou se desenvolver de forma descontrolada, e as consequências, principalmente negativas, serão muito maiores, ou também, né, trazer a morte cultural do lugar, perdendo, então, consequentemente, a objetividade da atividade turística para aquele lugar. Falando, né, mais especificamente da cidade de Três Ranchos, como, né, a Clícia, que está conduzindo essa live, é a secretária de Turismo de Três Ranchos, né, então o lugar Três Ranchos apresenta hoje especificidades bastante diferentes do que já apresentou há algumas décadas, né, quando as atividades turísticas foram pensadas e ou planificadas para aquele lugar. Principalmente hoje as atividades de turismo de Três Ranchos se desenvolvem em consequências da construção, né, de um lago artificial para uma usina hidrelétrica, e a partir da construção desse lago gerou-se expectativas de diferentes atividades turísticas para o lugar. Né, já passando aí quase que 40 anos, né, 1982, quando a usina foi implementada, diferentes momentos de atividades turísticas foram desenvolvidos e, consequentemente, né, gerou consequências sociais várias para o local. Então, a gente tem discutido com os gestores do lugar, né, novas possibilidades de continuar fomentando as atividades turísticas no lugar chamado Três Ranchos. Novas potencialidades, reaproveitar, às vezes, alguma potencialidade que foi relegada, né, mas o lugar sempre tem que estar ressurgindo, se renovando para manter a atividade, principalmente também e em consonância com a economia regional e com a economia do Brasil. Então, só para finalizar esse primeiro momento, nós colocamos que é fundamental conhecer o lugar para nele saber atuar, para evitar a perda maior que é a morte do lugar. Então, nós temos que estar criando potenciais para manter o lugar vivo, manter sua potencialidade turística. Eu encerro aqui com esta afirmação. Obrigado. Obrigado, professor Idelvone. O professor fez uma excelente explanação aqui com a questão socioambiental, a relação do homem e o turismo, né, a relação do homem
e a natureza, né? Eu acho que ele elencou aqui em vários momentos, em inúmeras situações. Vou dar uma passada aqui no pessoal que colocou algumas ponderações, professor, que em algumas cidades já existe a questão da turismofobia, né? Resultado dos impactos negativos desse turismo, né? Esse turismo que é um pouco prejudicial. A Giovana, que é a nossa presidente da ABB Tour, ela até colocou aqui que deve ter um monitoramento, porque passa pelo que o senhor colocou também, muito bem colocado, a questão social, a questão cultural, a questão ambiental e o econômico, né? Que já visto que a gente está sempre... a atividade do turismo ela é uma atividade econômica, né? Mas e agradecer aí o pessoal que tá online com a gente, da BB Tour, o Derek, a Giovana, a Catiele, e os professores que têm entrado aqui também, de ABB Tour do Espírito Santo presente, alguns profissionais que têm entrado aqui também, dizer que a live vai estar aqui no canal do Instagram da BB Tour, né? Em outro momento a gente faz uma discussão mais ampla, né? Que é um espaço de conhecimento para que a gente fale mais sobre a questão socioambiental, né? E o professor explanou muito bem essa questão, trazendo um pouco para a questão regional do turismo, né? A questão do Estado, da gente poder propor políticas públicas voltadas para esse olhar, né? Esse turismo de recurso natural, recurso de paisagem, a questão do que não é muito explorado, né? Inclusive. Não só na questão do Estado, mas também o Brasil. A gente precisa trabalhar um pouco mais valorizar o que nós temos, que é a questão dos recursos naturais do Brasil, do Estado e a nível local, né? A gente tem que pensar sempre em trabalhar nesses três viés. Agradecer também o Cálidon, né? O Cálidon presente, a gente sempre também está assistindo as lives dele, que fazem uma abordagem, uma temática interessante para nós, profissionais do turismo. E um encerramento final aqui. Professor, o senhor tem mais alguma ponderação aí para fazer rapidamente, né? Com essas questões aqui que foram colocadas, né, que esses aspectos não têm sido levados em consideração, e a Giovana até colocou aqui na tomada de decisão, há muito imediatismo, né, dentro dessa tomada de decisão na questão da gestão, né, em relação ao turismo de natureza, ou seja, qual for o turismo que a gente vai conduzir nos locais, no Estado, no Brasil. Então, se eu quiser fazer uma última ponderação rapidinha, né? 1 minutinho e meio, para finalizar. Ok. Eu agradeço os posicionamentos vários que estão chegando. Principalmente a Giovana colocou muito bem o aspecto que é a turismofobia, né, que é o medo dos lugares. Eu gosto muito de um autor que trabalha justamente nesse aspecto da percepção dos lugares, que é o Yi-Fu Tuan, é um geógrafo de ascendência chinesa, que trabalha muito bem os aspectos do afeto aos lugares, do medo dos lugares e da morte dos lugares. E, no caso, para as atividades do turismo, nós temos que fazer um planejamento, uma previsibilidade de médio e longo prazo. E, infelizmente, as nossas